Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e esse é o segundo vídeo do tutorial sobre Elementor que estamos fazendo aqui. E no vídeo passado, se você ainda não viu, o link está na descrição. A gente fez uma introdução como é que funciona esse plugin tão poderoso para o WordPress e no vídeo de hoje a gente vai explorar os blocos básicos, aqueles mais simples como texto, imagens e botões. Então, vamos lá. Estamos aqui no WordPress, a mesma instalação que fizemos aquele primeiro teste aqui. E agora, para esse segundo, eu vou criar uma nova página. Vou dar um nome de blocos básicos e vou clicar no botão editar com o Elementor. Bacana, estamos aqui. Uma das questões do Elementor que é importante a gente falar logo no início também é que existem templates diferentes para as páginas que a gente está criando. Então, se a gente vai nas configurações no canto inferior esquerdo, esse botãozinho aqui da engrenagem, a gente vai ver que tem aqui layout da página. E como padrão, a gente tem aqui do Elementor, o Elementor Canvas e o Elementor Largura Total. E o padrão, que é o default aqui. Tem aqui um outro chamado tema, que não vamos falar sobre ele agora. O padrão, ele vai ter esse cabeçalho aqui, que no caso é só esse nome Elementor, só mais um site WordPress. Ele vai ter o nome da página aqui em cima, que chama blocos básicos, e ele vai ter a nossa área de edição logo aqui embaixo. Se a gente muda o elemento, o layout da página para o Elementor Canvas, a gente vai ver que desapareceu aquele cabeçalho e também o título da página. O Elementor Canvas ele é um tipo de layout, ou template, dependendo de como você prefere dar um nome para esse aqui, que ele vai remover todos os outros elementos da página que não os blocos que a gente cria através do Elementor. E, por fim, a gente também tem o Elementor Largura Total, que esse, no caso, vai deixar o rodapé e o cabeçalho, se você tiver, e no centro o conteúdo da página. Então ele aproveita desses elementos no topo e embaixo do site, ou então elementos globais que você coloca no site, vou explicar mais para frente nessa série, e aí deixa a nossa área central aqui para edição. Nesse caso aqui desse tutorial, eu vou deixar o Elementor Canvas, porque aí deixa essa área, esse canvas aqui, central aqui do Elementor, livre de qualquer distração para a gente criar nossos blocos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser clicar no mais aqui para selecionar uma estrutura e vou selecionar uma estrutura de duas colunas. Então, temos uma linha com duas colunas. E aí, agora, vou clicar aqui no botãozinho de 9 quadradinhos nessa área para voltar os meus blocos. E temos aqui a nossa primeira abazinha aqui, esse acordeão, são esses blocos básicos. Vamos começar pelo título, que é talvez o mais básico de todos. Quando você joga ele aqui, a gente tem o título que a gente pode colocar. Se você entende um pouquinho de web, sabe que existem 6 títulos diferentes, que a gente dá o nome de H1, H2, H3, H4, H5, H6, que quando a gente vem aqui na tag HTML, na parte da edição aqui no lado esquerdo do Elementor, a gente tem no drop-down aqui, temos H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Estou usando as setinhas aqui do meu teclado para movimentar nesse seletor aqui. Então, H1 fica grandão, H3, por exemplo, está menor e H6 está bem pequenininho. E a gente aqui também tem a opção de utilizar outras tags de HTML, como a do parágrafo, spam e uma div. Cada uma delas vai aproveitar do estilo, do CSS padrão do seu tema. Então, isso aqui vai ser diferente, dependendo de qual que é o tema que você usa. E, no caso, assim, o título principal de um site é o H1. Só pode, de acordo com as regras do SEO, do Search Engine Optimization, você ter apenas um H1 na sua página. Então, vamos colocar aqui o título. Tem duas formas da gente editar esse título. Uma é direto aqui nessa área de edição, onde está escrito título, tem um campo aqui, a gente pode colocar título da página e ele vai atualizar aqui. Ou, se você já é uma pessoa que gosta de editar tudo que possível na área visual, aqui mesmo na área do editor do Elementor, onde a gente está vendo a página, a gente pode colocar aqui, título da página. Então a gente consegue editar ele também por aqui, clicando
e no próprio texto em si da página. E a gente tem aqui embaixo também a opção de adicionar um link. Então, por exemplo, se você quer que o título da página vá para o Google, por exemplo, você pode colocar google.com. E aí esse título que ele virou um direcionamento para o Google. Claro que aqui a gente precisaria do HTTPS, né, // para esse link estar completo. Né? Então, se a gente, igual eu comentei, né? Se a gente clica aqui no olhinho do lado do botão de publicar a página para visualizar a página, agora a gente tem nosso título, não tem mais nada nessa página, e quando a gente clica, ele vai para Google. E aí tem uma área aqui chamada tamanho também, que você pode trocar um pouco o tamanho desse título. Eu não gosto muito de usar essa funcionalidade do Elementor, então eu sugiro que você deixe ela também quieta, porque a gente vai lidar com os tamanhos aqui diretamente na área de estilo, na aba de estilo desse título. E aí, por último, a gente tem aqui o alinhamento, que pode ser centralizado, direita, justificado ou esquerda. Vamos deixar o padrão aqui na esquerda mesmo. Pulando aqui para a área do estilo, a gente tem 4 configuraçõezinhas legais. A primeira delas é a cor do texto, que pelo próprio nome já é autodescritivo, né? A gente troca a cor desse título. A tipografia, que a gente clicando aqui no lapisinho, a gente pode escolher a família, né, a fonte, e o legal do Elementor é que ele já puxa todas as fontes do Google automaticamente aqui. Então, por exemplo, se você gosta da Open Sans, que é muito utilizada, a gente pode escolher ela aqui, você vai ver que o título da página mudou. Se a gente escolhesse outra, por exemplo, sei lá, alguma aleatória aqui, como PT Sans, sei lá, viu que mudou ali também. E aí, a gente pode trocar o tamanho dela aqui, nesse slider. E se você está, por exemplo, utilizando um Photoshop da vida com o layout que você está replicando, você pode colocar, muitas vezes tem um indicativo, né, de quantos pixels que tem. Então, por exemplo, esse título vai ser 50 pixels, a gente pode digitar ele aqui. Até aumentar um pouquinho aqui também o zoom para você ver onde que a gente pode digitar. Questão do peso, se vai ser negrito, se não vai ser. Então, todas as fontes tem, né, principalmente essas que já vindo do Google, tem configurações de peso diferentes. Então, quando a gente vai aumentando eles aqui, por exemplo, 400 fica desse jeito, 800 fica desse jeito. Né, o padrão, nesse caso aqui, é esse, né? Quando você coloca aqui o default, é sempre o padrão. A gente escolhe uma outra, por exemplo, a própria Open Sans, ela tem várias fontes. Então, tem a 100, ela é bem fininha. 200 é igual, 300 também está igual, 400 já fica um pouco diferente, 600 já fica mais, 900 já está gordona a fonte, né? Bem pesada, por isso chama peso. E aí, você tem as transformações, tudo isso são configurações de CSS, tá? Que a gente conseguiria fazer no código, mas aqui o Elementor traz elas visualmente pra gente, então é bem legal. Então, se você quiser tudo maiúscula, né? Não importa o texto que você colocar, vai sempre ficar maiúsculo, então minúscula, ou capitalizar, né? Só a primeira letra de cada palavra vai ficar com letra maiúscula, ou normal, que é o jeito que você escrever. Que é a mesma coisa do padrão também. Aí a gente vem o estilo, que vai ser itálico ou oblíquo, né? Que a gente tem essas opções, ou o próprio normal. E decoração, se vai ser sublinhado, linha superior, tracejado, né? Com a linha assim cortando, ou então sem nenhum estilo. Essas que tem, por exemplo, normal, nenhum e tudo mais, elas são igual ao padrão, mas isso serve muito para a gente sobrescrever uma configuração do tema. Então a gente utilizou aqui o tema do Hello, né? No último vídeo a gente instalou ele, que ele não tem quase configuração nenhuma. Mas se você instalou um tema vindo aí, seja do repositório do WordPress, ou se você comprou um tema no ThemeForest ou em algum outro lugar, é muito provável que ele já venha com definições já pré-criadas, né? Por exemplo, se você marcar isso aqui como um H1, ele já vai estilizar esse H1 de uma maneira toda especial. E aí a gente usa essas configurações normal, ou então nenhum aqui na decoração, ou então o padrão, para a gente remover essas configurações vindas do tema, tá? E colocar do jeito que a gente quiser. Aí a gente tem outra aqui que é a altura da linha. Isso aqui é mais fácil percebido se a gente tiver né, um texto um pouco maior, né? Então duplica. Só copiei e colei aqui para a gente ter vários textos, e a gente agora na altura da linha a gente consegue ver a altura entre uma linha e outra, tá? E por último, espaçamento da fonte, que é a distância entre uma letra e outra. Então a gente consegue deixar ela bem grande ou pequenininha. Outra coisa legal que a gente pode fazer aqui é a sombra do texto. Então se a gente quer um
sombrinha nesse texto, a gente coloca aqui. Raramente eu uso sombra dentro de um texto, né? Mas é uma opção que pode ser que você goste de usar, tá? Igual eu falei, a gente não vai entrar ainda na área do avançado aqui. A gente vai ter um vídeo especial sobre isso, tá? Então, vamos voltar aqui e vamos colocar agora uma imagem. Então, eu peguei aqui o bloco de imagem, vou jogar embaixo desse texto. Arrastei, tá legal. A imagem, né? Vamos selecionar a nossa imagem do último vídeo aqui. A gente tem algumas configuraçõezinhas aqui na aba de conteúdo. A primeira delas é o alinhamento, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil se a gente mexer no tamanho dessa imagem. Então, vou esperar um pouquinho para a gente falar do alinhamento. Mas a gente pode colocar uma legenda, então a gente pode, por exemplo, personalizar a legenda, então colocar um textinho aqui embaixo, ou então utilizar a legenda do anexo. Legenda do anexo é quando você tem aqui a própria legenda aqui. Então, por exemplo, legenda do anexo, né? Então você pode colocá-la aqui e ela vai aparecer quando você seleciona essa opção. E aí também a questão do link, né? A gente já falou bastante sobre link, eu acho que tá claro. Talvez um detalhe sobre link que eu ainda não comentei, mas que funciona para todos os lugares, vou colocar o do Google aqui mesmo, é que a gente tem aqui essas opções do link, que é um íconezinho de engrenagem do lado do link. Quando a gente clica, a gente tem algumas opçõezinhas, como por exemplo, fazer com que esse link abra uma nova janela, adicionar o nofollow. Nofollow é uma característica que a gente pode colocar, uma propriedade que a gente pode inserir nesse link para avisar o Google que a gente não quer que o nosso SEO seja enviado, né, assim, compartilhado com esse link que a gente está colocando. Tem uns termos um pouco mais complexos aqui de SEO, né? Inclusive o próprio termo SEO, né? Que é como a gente otimiza nosso site para ranquear bem nas buscas do Google ou de outros sistemas de busca. Então, basicamente é isso, né? Se você quiser algo um pouco mais complexo que tem a ver com, por exemplo, ao clicar baixar um arquivo, coisa assim, você pode utilizar os atributos personalizados. E aí, aqui no estilo, a parte que eu acho que eu utilizo mais no caso das imagens, que, por exemplo, a gente pode determinar a largura da imagem. E a largura aqui, a gente tem 3 opçõezinhas no canto superior aqui a gente tem o texto, né, assim, o número, né, para a gente colocar aqui, que está, por exemplo, em 46%. A gente pode mudar para pixels ou para VW, que são formas diferentes da gente determinar a largura de um elemento. Então, aqui está em porcentagem. Então, se eu colocar, por exemplo, 50%, ele vai ocupar 50% da minha área aqui. Lembrando que essa imagem está dentro de uma coluna. Então, ela vai ocupar 50% dessa coluna. Se eu criar, por exemplo, uma nova linha aqui, que seja apenas com uma coluna, e jogar essa mesma imagem nela, ela vai ocupar 50% dessa coluna, que agora ocupa também a largura total da nossa linha. Então dá para ver essa diferençazinha, né? A mesma configuração aqui em porcentagem dá 2 tamanhos de imagem diferentes para a gente. Se a gente mudar para pixel, né, e colocar, por exemplo, 100 pixels, né? Essa largurazinha aqui, vamos colocar mais, 250. Essa largura de 250 pixels, se eu jogar para a linha de baixo, ela vai manter o mesmo tamanho, já que agora a gente determinou objetivamente, né, e não relativamente, o tamanho dessa imagem. E por fim, VW tem muito a ver com a largura da nossa tela, né? Se chama Viewport Width, né? A largura da nossa tela mesmo. Então, se eu colocar, por exemplo, meu viewport é 1, ele vai ocupar 1% da largura da tela completa. 2, né, 23 aqui, por exemplo, e tal. Ele é parecido com a porcentagem. Se eu colocar, por exemplo, se a largura for, né, por exemplo, da nossa tela, for a largura completa do nosso container, da nossa seção, da nossa coluna e tudo mais, o VW vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só que se a gente está, por exemplo, igual na coluna, né, dentro de uma coluna menorzinha, a porcentagem vai ser bem diferente do viewport, do VW, porque o VW vai considerar a largura completa da sua tela. Então o VW é muito legal para a gente trabalhar layouts responsivos, em que na hora que você diminui um pouquinho a tela, aquele elemento específico diminui também. Largura máxima também vai lidar com a nossa largura, então vou colocar, por exemplo, 100% aqui na largura. Mas se a largura máxima for 50, ele vai respeitar esse meu largura máxima,
né? No próprio nome já é bem característico do que isso aqui significa. Muitas vezes a gente não vai precisar mexer tanto com isso, a não ser que a gente tenha, por exemplo, eu quero que a largura seja, sei lá, 50 VW, mas eu não quero que nesse processo de responsividade das minhas telas, eu não quero que ela passe de 35% do meu container. Né? Aí você consegue montar esses layouts também que né, tem propriedades que respeitam umas às outras e você não cria um layout que às vezes numa tela grande, né? Por exemplo, eu tenho uma outra tela aqui, né, ao lado dessa que eu estou apresentando, que ela é ultra wide, então ela tem uma largura muito maior. Então poderia criar essas regrinhas respeitando isso. E a altura é uma forma de a gente determinar objetivamente a altura da nossa imagem. E, pelo que você está vendo aqui, ela vai distorcer a imagem, pois ela não vai respeitar o automático do nosso navegador, do CSS, que vai escalonar a nossa imagem de acordo com a proporção dela. Então, se não tem nada aqui, na hora que eu mexo na largura aqui da minha imagem, você vai ver que a altura ela respeita, né? Ela vai mantendo a mesma proporção para não distorcer a imagem. Agora, se a gente coloca uma altura manualmente aqui, provavelmente, ou com certeza, essa imagem sua vai ser distorcida, a não ser que você tente, né, manter mais ou menos aqui a mesma proporção. Ou seja, via de regra, não use a altura manual aqui, a não ser que você saiba exatamente o que você esteja fazendo. E aí, descendo aqui, tem algumas configuraçõezinhas legais sobre normal e hover. Hover é uma propriedade quando a gente passa o mouse em cima da nossa imagem. Então, por exemplo, se eu coloco a opacidade normal dessa imagem em 0.30, 0.40, por exemplo, 0.4, você vai ver que ela fica numa opacidade menorzinha. Opacidade é uma propriedade do CSS também, que indica o quão visível vai estar um elemento. Então, 0 aqui, se a gente colocar 0, ele vai desaparecer e 1 vai ficar normal, né? Aparecendo completamente. Então, se a gente deixa aqui, por exemplo, em 0.45, vai ficar assim mais ou menos opaco. E na hora que a gente coloca no hover, a gente pode ter uma propriedade, por exemplo, de 1 aqui, e na hora que a gente passa o mouse em cima dessa imagem, você vai ver que ela muda. Então, assim, vários elementos do Elementor vão ter essas configurações de normal, hover ou então até active, que é quando você clica, por exemplo, num botão, quando você clica nele, ou quando ele está ativo. Né? Então, aqui, por exemplo, no hover a gente pode criar esses efeitozinhos. E se você gosta de brincar aí também com um pouco mais de configurações, a gente tem aqui os filtros do CSS, que é uma maneira da gente transformar essa imagem como se fosse um Photoshop, né? A gente consegue mexer aqui no brilho, pode mexer no contraste, outras coisas assim. Né? Então, sugiro você brincar, né? Se você quiser, dá para criar alguns efeitos bem legais que, né, assim, batem com o design que você está criando. Sem você precisar ficar editando as imagens no Photoshop, por exemplo. E aí, a gente tem aqui o tipo de borda, que é basicamente, né, colocar uma bordazinha. Então, a gente tem opções aqui do tipo da borda, que é sólido, duplo, pontilhado, tracejado, né? Vamos deixá-la sólido, que é o mais normal. E aqui na largura, a gente pode colocar, por exemplo, 5 pixels de largura. E na cor, embaixo aqui, a gente pode marcá-la como vermelho, por exemplo. Um detalhe aqui também, por causa do filtro do CSS, o vermelho está verde. Então, para a gente mostrar exatamente como que isso aqui fica, eu vou aproveitar até te mostrar como que a gente remove esses filtros, que não tem como a gente... Não tem um botão aqui remover tão fácil. Tem essa setinha girando ao lado do lapisinho que a gente edita o filtro. Quando a gente clica nele, ele volta para o padrão. E só um detalhe também interessante, que aqui na hora do título, né, no caso da sombra do texto, é a mesma coisa. A gente não tem um botãozinho para a gente tirar essa sombra, a não ser essa rodinha aqui. Quando a gente clica, ele volta para o normal. Voltando aqui, você vai reparar que algumas das propriedades do CSS, elas têm esses 4 campos, né? Superior, direita, inferior e esquerda. E aí, do lado aqui, a gente tem essa correntezinha que demonstra que eles estão linkados. Então, se eu coloco, por exemplo, 10 aqui, ele vai colocar 10 em todas as direções, né? Superior, direita, inferior e esquerda. Se a gente quer editar uma das áreas, né, assim, de forma independente, o que a gente tem que fazer é clicar nessa correntezinha
E aí agora sim a gente consegue, por exemplo, colocar na direita 50, né? Então a gente cria esse estilo um pouco diferente. Isso vai servir para várias áreas, especialmente na hora que a gente vier aqui no avançado e lidar com margem e padding. Isso vai ser bastante importante. No caso aqui do arredondamento também, a gente consegue ter esse controle, né, de superior direita, inferior esquerda, mas aqui eu vou colocar só para mostrar 25 pixels de arredondamento. Você vai ver que as bordas aqui ficaram todas redondinhas. Talvez você já tenha notado que vários dos elementos aqui também, aqui na área do título, também a gente tem na cor e na tipografia, aqui na área da imagem, a gente tem ela na cor da borda, que é esse globinho, tá? A gente vai falar isso num vídeo futuro, mas basicamente isso aqui tem como a gente configurar cores globais para o nosso site. Quando a gente troca elas trocam no site inteiro. Então isso aqui vai ser bem legal na hora que a gente estiver criando sites um pouco mais complexos. Bacana. Vamos partir agora para do texto. Então vou jogar um texto aqui na direita do nosso canvas aqui, que ele já vem com esse Lorem Y aqui, que é um textinho de exemplo só. Essa área do texto aqui do elemento, a gente também consegue editar, né, ele direto no próprio elemento ali, igual a gente fez com o título, e também editar ele aqui, né, novo texto, na área da esquerda. E isso aqui, como um Word, né, a gente tem várias opções de formatação desse texto. Então, não só a gente consegue trocar aquele para ser um título 1, título 2, título 3, título 4 e por aí vai, que são os H1, os H2, H3 que a gente comentou, mas a gente também consegue, por exemplo, selecionar o texto, colocar ele em negrito, colocar ele itálico, colocar ele sublinhado, igual a gente faz no Word. A gente pode criar uma lista, né? Então, nova lista, né? Criar com as bolinhas aqui, ou então transformar elas em numerozinhos e outras coisas. Se você quer expandir as outras opções desse editor aqui visual como se fosse um Word, o último ícone aqui chama-se alterar barra de ferramentas, né? Deixa eu aumentar aqui para facilitar a visualização. Quando a gente clica nele, a gente tem outras opções aqui, como por exemplo alinhamento, cor do texto e outras coisas assim. E aí a gente também tem a opção de fazer com que esse texto ele quebre em colunas. Então, se a gente coloca aqui, eu quero que esse texto seja em 2 colunas. Você vai ver aqui que ele já colocou em 2 colunazinhas essa listazinha nossa. Ele vai sempre tentar respeitar a altura, né? Você está vendo que eu estou adicionando novos itens e ele está aqui sempre respeitando a altura de uma coluna para outra. Vamos deixar, só como exemplo, vou colocar 3 ali para você ver. Deixa eu voltar aqui para 1 e tirar um pouquinho do nosso zoom. Agora, uma coisa que a gente pode vir aqui é no estilo, e aí a gente pode lidar com o alinhamento do nosso texto, a gente pode lidar com a cor, igual a gente já fez com o título, a gente pode lidar com a tipografia e o tamanho e tudo mais, né? Então, tudo isso aqui pode ser editado aqui na área do estilo. Muito simples, muito parecido com o do título, né? O texto e o título são elementos muito parecidos. E aí, a gente vai aqui para o vídeo. Então, eu rastei o bloco do vídeo aqui para a direita também. E ele já vem com um videozinho do YouTube de exemplo, né, que é esse aqui. Na aba conteúdo, a gente pode escolher a fonte do nosso vídeo. Então, pode ser YouTube, pode ser do Vimeo, pode ser do Dailymotion, ou então você mesmo pode subir um vídeo aqui no próprio WordPress, arrastando do seu computador. Ou se você tiver, por exemplo, esse vídeo numa URL externa, né? Você quer puxar, você pode marcar aqui o URL externo e colocar o link. Vou deixar como do YouTube, que ele dá. E para cada um desses, né? Para o Dailymotion, Vimeo e tudo mais, você vai ver que as opções aqui embaixo, né? Do vídeo mudam um pouquinho. Né? E isso vai depender de acordo com o local que você está subindo o seu vídeo. Mas grande parte deles vai ter algumas configurações, como por exemplo, se eu quero começar esse vídeo no 30 segundos ou 30 minutos, né? Você pode colocar aqui, né? Ele sempre marca aqui em segundos, né? Então, 30 aqui vai determinar 30 segundos. Se eu der play, você vai ver que esse vídeo tem menos de 30 segundos. Então, vamos colocar aqui 5. Só como exemplo, se eu dou play, ele começa já aqui, ó, nos 5 segundos, né? Eu consegui dar pausa ali e foi para o 6. E o tempo final é onde esse vídeo vai terminar, né? Muito autoexplicativo também. As opções aqui, reproduzir automaticamente, na hora que a pessoa abre a página, ele vai já começar a tocar, então, pum, já começou a tocar ali pra gente. Reproduzir em celular ou não, então tem alguns vídeos de acordo com
né, configurações, ele não vai reproduzir no celular por causa de dados, né? Muitas vezes as pessoas estão acessando o celular por 3G, 4G e por aí vai. E você pode deixar ele mudo, você pode deixar ele repetindo em loop, você pode deixar a pessoa controlar ou não, né, o play, o pausa e tudo mais, com, né, a barra de controle aqui embaixo. E você pode deixar no modo privacidade, que ele vai tentar esconder aqui o máximo possível do YouTube. Tá? Então a gente consegue alternar tudo isso aqui. Lazy Load é uma configuração até mais ou menos recente, se eu não me engano, que vai fazer com que sua página carregue primeiro e depois ele puxe esse vídeo. Isso ajuda também um pouco na velocidade do seu site. E aí tem outras configurações. Se você quiser, por exemplo, que a capa desse vídeo seja diferente, né? Vamos colocar nossa imagenzinha aqui. Ele vai ficar nesse formato e aí quando você dá play, aí sim ele vai buscar o videozinho do YouTube de verdade. Então são algumas configurações legais. Proporção aqui na aba do estilo, a gente pode mudar na altura e a largura desse vídeo de acordo com as configurações. Então, por exemplo, se você tem um videozinho que ele é vertical, né, como se fosse do celular, você pode configurá-lo para ter uma, né, por exemplo, uma altura assim, né? No caso 9:16 é um padrãozinho aqui que a gente usa para vídeos verticais, enquanto 16:9 para vídeos horizontais. Mesma coisa, a gente pode utilizar os filtros do CSS em cima desse vídeo e aí o íconezinho do reproduzir a gente pode trocar. Então, deixa eu né, mudar a imagem aqui, só para a gente relembrar aqui como é que estava. E aí, na hora aqui do íconezinho, esse íconezinho do play, a gente consegue brincar com ele um pouquinho, né? Colocar ele, por exemplo, preto, botar ele pequenininho ou grandão. E tudo isso dá para ser feito, né, visualmente através do Elementor. E a gente ainda tem outros elementos, como por exemplo botão, divisor, espaçamento, ícone, Google Maps e seção interna, mas isso a gente vai ver num próximo vídeo, que seria a parte 2 desses aqui, dos blocos básicos do Elementor. Então é isso. Espero que, né, esse vídeo tenha sido útil para você e que estou tentando passar do mais básico possível para que você eventualmente consiga criar qualquer tipo de site utilizando essa ferramenta tão poderosa que é o Elementor. Se você gostou, deixa aí nos comentários, deixa seu like. Se você não está inscrito ainda, siga o canal. E se tiver também dúvidas ou algumas sugestões, por favor, fique à vontade de deixar aqui nos comentários. Mas é isso, até a próxima e divirta-se.